Vocês são fantásticos, obrigado. Até à próxima, pessoal. Só mais uma, Bruno. Anda lá. Pronto, convenceste-me. Então, hoje vamos falar de telhados. As coberturas são uma parte essencial de qualquer construção, desempenhando funções importantes, tanto estéticas quanto funcionais. Estas protegem as casas contra as intempéries, além de ajudar a controlar a temperatura interna da construção. Existem diversos tipos de cobertura, cada uma com os seus prós e contras. Pergunta já para começar. O que distingue uma cobertura plana de uma cobertura inclinada? Bruno, a sua inclinação. Muito bem. E quanto é que é essa inclinação? Não sei se eu li até aqui. 8%. Toda e qualquer cobertura com inclinação inferior a 8% é considerada uma cobertura plana. Se tiver mais do que 8%, já estamos a falar de coberturas inclinadas. Prós e contras de uma e outra. Em relação ao escoamento da água, a cobertura plana, por ter pouca inclinação, o escoamento da água é mais lento e geralmente requer um sistema eficiente de caleiras e ralos para evitar a acumulação de água. É importante uma boa impermeabilização para evitar infiltrações de água. Já na cobertura inclinada, como a inclinação é maior, a água escoa muito melhor e o risco de infiltrações é menor. Em relação à manutenção, uma cobertura plana geralmente requer mais manutenção, principalmente no que diz respeito ao sistema de impermeabilização e ao sistema de escoamento da água, já que o risco de infiltração e acumulação de água é maior. Já nas inclinadas, há que terem atenção às telhas que podem precisar de ser substituídas ou reparadas ao longo do tempo. Em relação à aparência, coberturas planas são frequentemente associadas a projetos modernos e minimalistas. São muito usadas em edifícios comerciais e industriais. Uma vantagem estética é que ela permite a instalação de platibandas ou cortinas que escondem o telhado, criando um visual limpo e contemporâneo. Coberturas inclinadas, por sua vez, são associadas a estilos mais clássicos. Telhados inclinados têm um aspecto visual marcante, especialmente em casas de campo, chalés e palacetes. A forma inclinada oferece muitas vezes a possibilidade da criação de sótãos ou mezaninos. Continuando com a diferença entre os tipos de cobertura. Em relação à funcionalidade, uma cobertura plana pode ser utilizada como um espaço adicional, como terraço, cobertura ajardinada ou áreas de lazer. No entanto, isso exige um reforço na estrutura para suportar o peso extra. Sobre as coberturas ajardinadas, iremos detalhar na segunda parte deste tema, mas digo-vos já que são muito bonitas, mas horríveis para manter e só dão problemas. Já as coberturas inclinadas, obviamente não permitem o uso direto da superfície, mas podem permitir criar um sótão que pode ser aproveitado para arrumos ou, em alguns casos, ser convertido num espaço habitável. Em relação ao custo, tipicamente os telhados planos podem ser mais económicos em termos de materiais e mão de obra, já que a sua construção é mais simples. No entanto, como já referi, o custo da manutenção e impermeabilização é maior ao longo do tempo. Já as coberturas ou telhados inclinados podem ser mais caras no início, devido ao maior uso de materiais e à mão de obra especializada. No entanto, tende a ser mais durável e exige menos manutenção frequente. Por último, vamos comparar em relação à eficiência energética. Coberturas planas em climas quentes absorvem mais calor devido à sua maior exposição direta ao sol. Para compensar isso, podem ser instaladas coberturas ajardinadas ou sistemas de isolamento térmico antes da impermeabilização. As coberturas inclinadas, a inclinação ajuda a dissipar o calor e o frio de maneira mais eficiente, especialmente quando o sótão é isolado. Além disso, usar telhas de materiais isolantes ajudam-te a manter a temperatura interna mais confortável. Dependendo do estilo arquitetónico, do clima e da finalidade dos espaços, cada tipo de cobertura ou telhado tem as suas vantagens e desvantagens. Mais uma vez, não existe uma melhor que outra, existem sim duas opções que podes tomar em função daquilo que pretendes para o teu espaço. Tipos mais comuns de coberturas. Temos o telhado ou cobertura de uma água, que é uma escolha simples, económica e funcional, especialmente indicada para projetos onde a eficiência e a economia são palavras de ordem. Depois temos o telhado de duas águas, que basicamente é um dos mais tradicionais, composto por duas superfícies inclinadas que se encontram num ponto central denominado cumieira. É muito comum em residências e oferece boa resistência à chuva, permitindo que a água escorra rapidamente. Depois temos os telhados de quatro águas, em quatro lados inclinados, geralmente utilizados em casas maiores ou em locais onde a cobertura precisa de ser mais resistente à ação do vento. Este tipo de telhado tem também um bom escoamento de água e é bastante eficiente. Agora temos o denominado telhado oculto, ou se quiserem, telhado de platibanda, que tem uma estrutura plana ou quase plana e fica escondido por uma platibanda ou cortina. Este tipo é o mais comum nos tempos que correm e oferece um visual clean e minimalista. Depois temos os telhados verdes, também denominados como coberturas ecológicas. Basicamente é um telhado plano coberto por vegetação, o que ajuda a controlar a temperatura interna da casa, oferece isolamento acústico e contribui para a sustentabilidade. Depois, toda a gente temos os telhados de vidro. Estou a brincar.
É mais usado em áreas como varandas, jardins de inverno ou em partes específicas da casa para aproveitar ao máximo a luz natural. No entanto, requer atenção especial em relação ao isolamento térmico e à segurança. Por último, falar-vos do telhado de lajes. Bastante comum em construções modernas, é uma solução muito usada para prédios e casas com um design contemporâneo, mas exige cuidados especiais com a impermeabilização. Estes podem ser executados com lajes maciças ou de vigotas e abobadilhas. Principais estruturas de suporte de coberturas inclinadas. Basicamente, temos estas possibilidades, com uma estrutura tradicional em madeira, em betão armado, como eu vos disse antes, laje maciça ou de vigotas de betão pré-esforçado, estrutura metálica e estruturas mistas, que podem contemplar asnas mistas de metal e madeira, muretes laterais de alvenaria, entre outras variantes. As asnas são peças triangulares de madeira ou metal usadas para sustentar o telhado. Existem vários tipos de asnas, mas como se usam mais no antigamente, não precisamos de ligar o complicómetro. Principais materiais usados na construção de telhados. Então, temos as telhas de cerâmica ou barro, que são as mais tradicionais, oferecem boa durabilidade e isolamento térmico. As mais comuns são a telha lusa e a telha marselha. Depois temos as telhas de betão, resistentes e versáteis, com um bom desempenho em termos de durabilidade. Depois, telhas de metal, seja zinco, alumínio ou aço galvanizado. São leves e fáceis de instalar, mas podem necessitar de tratamento acústico devido ao barulho da chuva. Agora temos as telhas ecológicas, feitas de materiais reciclados, são uma opção bastante sustentável. Por último, falar-vos das telhas de fibrocimento. Cuidado aqui, são soluções mais económicas, porém menos resistentes ao impacto. O fibrocimento antigo continha amianto, um material que foi amplamente utilizado na construção civil, devido à sua resistência ao calor, ao fogo e à corrosão. No entanto, veio-se a perceber que o amianto é extremamente perigoso para a saúde humana, especialmente quando as suas fibras são inaladas. Dizer-vos que é necessário um cuidado extremo na remoção ou manipulação destes materiais. O fibrocimento lá quietinho no telhado não faz mal a ninguém, mas a remoção deve ser feita por empresas especializadas que utilizam equipamentos de proteção individual e seguem protocolos rigorosos para garantir que as fibras não sejam libertadas no meio ambiente. A terminar, no Coberturas 2, vamos analisar as principais anomalias que podem ocorrer nos dois tipos de telhados. Vamos falar das causas prováveis para isso acontecer e, no fim, dar algumas dicas para saberes como resolver os problemas mais comuns. Foi a primeira parte deste tema, um abraço e até à próxima temporada da Casa aos Pecados.